Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, agora no seu capítulo 1, dos versos 18 ao verso 23, mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, bondade e misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nos permite, que nos dá o privilégio de ouvirmos a tua voz e sermos instruídos, nutridos, esperançados e animados pela tua palavra. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Louvado seja o teu nome, Senhor, que tem, ó Deus, nos concedido a cada dia o vislumbre, o privilégio de sermos instruídos, conduzidos por tua graça. Obrigado, Pai, assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como bem falamos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele que não fundou essa igreja, ele que tem Epáfras, o seu conservo, como sendo o fundador dessa igreja, Epáfras preocupado, sobretudo, com falsos ensinos que permeavam essa igreja, sobretudo acerca da pessoa de Cristo e de sua obra. Ele escreve com o intuito de alertar os irmãos, sobretudo, para uma heresia acerca do agnosticismo, ou seja, negando o aspecto de divindade e, ao mesmo tempo, humanidade de Cristo. Nós vimos no início desta perícope, que vai do 13 até o 23, no capítulo 1, que primeiramente Cristo é redentor. Depois nós vimos que Cristo é criador. E agora dos versos 18 ao verso 23, nós vamos ver que Cristo é cabeça da igreja e também reconciliador. Portanto, meus amados irmãos, vamos meditar nesse aspecto, entendendo que Cristo é aquele que nos dirige e Cristo é aquele que nos reconcilia com o Pai. Acompanhe comigo dos versos 18 ao verso 23. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Primeiramente, ele usa essa concepção de que Cristo é o cabeça, ou seja, o propósito pelo qual a igreja ela existe, o propósito pelo qual a igreja também está viva, o propósito pelo qual a igreja tem a consciência, é porque Cristo é o cabeça desta igreja. Exemplo, se nós arrancarmos um braço, ainda permaneceremos vivos. Se nós arrancarmos uma perna, poderemos estar ainda vivos. Mas se a nossa cabeça for arrancada, com certeza morreremos. Então, este sentido é que a essência do corpo está na cabeça, e não só no seu sentido aspecto de vida, mas também de cognição, de entendimento, de comandos. Então, Cristo é o cabeça, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ou seja, ele é o começo de tudo. E este começo de tudo não está restrito a um tempo e um espaço, mas esse começo, ao mesmo tempo, ele está desde a eternidade. Ele é o começo, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Não quer dizer que Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar no aspecto cronológico da Bíblia, mas Cristo ele é o primeiro a ressuscitar e jamais morrer. Então, aqui é no sentido de que ele é o primeiro a ressuscitar em glória, e é
este sentido que nos sustenta, é nesse sentido que nos esperancia, ou seja, Cristo é aquele que é a essência da igreja, do seu sustento, do seu governo, da sua esperança, da sua existência. Ele é o primogênito dentre os mortos para, em todas as coisas, ter a primazia, ter a preeminência. Ou seja, tudo converge para Cristo. Tudo é para Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Tudo é para a glória de Cristo. Porque aprove a Deus que nele, a esse nele é a ideia de fonte, residisse. A ideia que nele habita toda a plenitude. Ou seja, tudo que ocorreu, tudo que foi tipificado, tudo que foi orientado, apontava para ele. E ele, então, é o ápice da revelação de Deus. Ele é o ápice do ser de Deus, no sentido de que ele revela plenamente a glória de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus. Ele vai dizer, e que havendo feito, ou seja, a ideia de feitura, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui, então, ele fala desse aspecto de Cristo ser a reconciliação, trazer a paz, porque antes éramos filhos da ira de Deus. Então, ele apaziguou, ele afastou a ira de Deus que era sobre nós, sobre toda a criação, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, pelo sangue inocente, pela expiação. E é nesse sentido que ele vai nos dizer, no verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos. Perceba que aqui, então, ele vai tratar esse aspecto. Primeiramente, no verso 21, ele disse, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, aqueles que viviam apenas pelas obras, esses estavam condenados. Mas aqui ele também está fazendo uma alusão aos gentios. Aqueles que então não eram povo de Deus, pela obra da cruz, se tornam povo de Deus, se tornam aceitos por Deus. E essas obras eram malignas. No verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. A reconciliação teve um preço, o sacrifício de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Percebe que a exigência de Deus ela não muda. E a exigência de Deus ela é alta. Então, o homem continua precisando, carecendo se apresentar santo diante de Deus, perfeito diante de Deus, cumpridor da lei de Deus. Mas, pelo pecado original, ele é incapaz disso. Logo, ele necessita de um mediador. Logo, ele necessita de um salvador. Ele necessita de um redentor. E esse redentor é Cristo Jesus. No verso 23, ele nos diz, se é que permaneceis, ou seja, sendo que permaneceis. A permanência aqui é a ideia de firmeza, é a ideia de perseverança, é a concepção de não
titubear mediante as circunstâncias, sendo que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui então ele fala deste Evangelho, este Evangelho que tem Cristo como Criador, Cristo como Redentor, Cristo como Remidor, Cristo como cabeça da igreja, Cristo como reconciliador, Cristo como sendo o pagador, pois o seu próprio corpo, o seu próprio sangue foi derramado. Isto é a essência do Evangelho. O amor sacrificial de Deus, que entrega o seu próprio Filho para nos salvar e para reconciliar toda a criação. Meus amados irmãos, em momentos tão difíceis, em momentos tão adversos, seja por conta da pandemia, seja no aspecto político, ideológico, nós temos uma certeza, uma esperança, uma confiança. Cristo reina, está assentado no trono. Ele criou todas as coisas. Ele reconciliou todas as coisas juntamente com o Pai. E ele está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque ouvimos a Tua voz e a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ser esperançados, ser firmados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, não nos deixe ser enganados, iludidos por falsas doutrinas, por falsos ensinos, por falsas filosofias. Que possamos sempre estar firmados no Teu Evangelho. O Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da glorificação, o Evangelho que está firmado naquele que está sentado no trono. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.